tivemos uma surpresa. E essa questão está relacionada, como você já mencionou, especificamente ao aspecto da carne bovina. Informações aí colhidas da Exalc mostram um comportamento que ficou estável por muito tempo no Brasil, que foi a condição do preço da carne bovina. O preço da cesta básica em Sorocaba apresentou em setembro um aumento de 1,24% em relação a agosto, passando de R$ 1.053,32 para R$ 1.066,33. Com isso, o consumidor precisou desembolsar R$ 13,01 a mais para adquirir os produtos da cesta básica no mês. O aumento do preço da cesta básica de 1,24% foi na mesma direção, porém com maior intensidade do que a alta registrada pelo Índice Oficial de Inflação IPCA 15, que foi de 0,13%. Para entender este processo de evolução no ano e mês da cesta básica sorocabana, vamos conversar com o coordenador da pesquisa do Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Sorocaba Uniso, professor Marcos Antônio Canhada. Professor, no boletim indica que a carne bovina foi responsável por este aumento registrado em setembro. Por favor, explique este e outros detalhes da evolução de preços no mês e no ano, professor. Olá, Oliveira, amigos da RMS, satisfação mais uma vez estar aqui comentando a evolução desse importante indicador de inflação na cidade de Sorocaba, que é o boletim da cesta básica sorocabana da Universidade de Sorocaba. Como você disse, tivemos aí uma tendência de elevação, vínhamos com 2 meses com tendência de queda, e agora havia aí uma retração de demanda no mercado internacional, o que acabou trazendo aí uma quantidade de oferta desse produto para o mercado interno, e por um bom tempo nós percebemos aí uma relativa estabilidade do preço desse item, e é um item de relativa importância muito significativa na cesta básica sorocabana. E agora, nesse mês, dados aí informam que a retração na oferta por conta de seca nas pastagens aí do Brasil acabaram contribuindo com diminuição na oferta, e também percebe-se aí um ligeiro aumento na demanda interna e também na demanda externa. Esses ingredientes, ou seja, retração de oferta por conta de questões climáticas, pastagens menos favoráveis, associado a um crescimento de demanda interna e a um crescimento de demanda externa, procuram explicar essa situação que reverteu essa tendência que vinha em sentido de queda de preço da cesta básica sorocabana, para agora chegarmos nesse mês com um preço em elevação, R$ 1.066,33, como você já mencionou, para os 34 itens que compõem a cesta básica sorocabana. Então, o grande vilão desse mês, além da carne bovina, é o café. Também temos percebido aí retração na produção interna e também retração na produção do Vietnã, que é um país grande produtor de café, e isso acaba mexendo com o preço desse item que faz parte aí da tradição do dia a dia das famílias brasileiras. Então, 2 importantes vilões aí. É verdade que são 34 itens, nós temos sempre itens que estão subindo e itens que estão caindo, né? Dos 34 itens neste mês, que compõem a cesta básica sorocabana, 18 registraram algum tipo de elevação. Um deles ficou estável, nem subiu e nem caiu, e 15 apresentaram queda de preço. Ainda bem que alguns itens caíram, porque aí a gente acaba tendo uma compensação que permitiu que não houvesse uma elevação mais significativa
por conta dessa alteração do preço da carne. O mestre falando e o aluno querendo antecipar. Enquanto o senhor falava, fazia a descrição anterior, eu ia perguntar para o senhor na próxima pergunta. Professor, dos 34 itens da cesta básica, 18 registraram um aumento, quase que a metade aí, professor. Como que o senhor vê essa sinalização? É bom, é ruim esse aumento? Então eu te coloco aí nesse comparativo. 34 itens pesquisados, 18 sobem. E aí? Exatamente. Então, veja, são 34 itens, Oliveira. Alimentação é o principal, higiene e limpeza. Então, nós temos aí 34 itens selecionados, que são os básicos aí para o atendimento de uma família de 4 pessoas. Então, é normal isso, né? Então, por exemplo, nesse mês, nós tivemos aí itens que contribuíram caindo. Falei dos itens que contribuíram subindo. A batata e a cebola, 2 itens que estavam muito caros no ano passado, no início desse ano, começaram a apresentar tendência de queda. Então, veja, se por um lado temos elementos subindo, temos elementos que estão caindo. Isso é bom, porque gera o que nós chamamos de um relativo equilíbrio, né? O importante é que haja esse equilíbrio, né? Vai sempre haver aspectos climáticos, aspectos de oferta, aspectos de demanda, aspectos de sazonalidade. Esses itens vão ocorrer invariavelmente, né? Fazem parte da rotina desses produtos e vão ser afetados, ora positivamente, ora negativamente. Então, tivemos os vilões, a carne bovina, principalmente o café, e, por outro lado, os mocinhos, né? Aqueles que contribuíram positivamente nesse mês. Podemos destacar a batata e a cebola, que não estão ainda num preço maravilhoso, mas melhoraram de forma significativa no mês passado e nesse mês, por conta da melhoria da oferta. Vinha com um problema climático, as áreas que ofertam batata e cebola melhoraram a produção, a produtividade, e tivemos aí melhoria, então acabou fazendo com que a tendência de subida não fosse mais íngreme do que foi aí nesse mês. Correto, professor. E agora já estamos aí nos aproximando, e nós até passávamos rápido no mês passado, das festas de final de ano. A composição da cesta básica muda em termos de aferição, professor? Ou continua a mesma? Entra alguns produtos a mais? Não, Oliveira, essa cesta é a cesta básica, independente de Natal, independente de Ano Novo, de Carnaval, aquele básico, né? Para as pessoas. Obviamente que na Uniso, quando chega o Natal, quando chega a Páscoa, nós costumamos a fazer uma análise específica de produtos natalinos ou de produtos típicos desse período. Mas a cesta básica ela é tradicional, são esses 34 itens básicos aí, carne de segunda, carne de primeira, vinagre, sabonete, café, óleo de soja, extrato de tomate, enfim, margarina, macarrão, desodorante, arroz, creme dental, alho, papel higiênico, farinha de trigo, enfim, achocolatado, farinha de trigo, aquilo que é básico para uma família transcorrer o período mensal, está elencado nesses 34 itens e ele permanece invariavelmente com essa mesma condição durante todo o ano. Falamos desse comparativo do mês anterior, agosto com setembro, o que registrou setembro que estamos colocando agora. No olhar científico, no olhar do mestre, olhando para o futuro aí, para os próximos 3 meses, contando já outubro, qual é a expectativa de queda, de subida de preços? O que me preocupa, Oliveira, é exatamente a questão da carne bovina, né? Como se comportará essa questão no nosso mercado interno. Então, isso não dá para prever. Se essa demanda externa crescer, há uma tendência de começar a se exportar mais carne. Exportando, diminui a oferta interna. Diminui a oferta interna, os preços sobem. As questões das pastagens também é muito importante. Nós temos aí uma forma de produção que depende ainda bastante desse aspecto que nós chamamos de extensivo, né? Um gado que sai pastando aí pelas pastagens. Isso acaba
quando eu tenho dificuldade no pasto, tendo que colocar um sistema intensivo, usar mais ração. Isso tudo acaba onerando o preço. E a carne, desses 34 itens, é sempre um calcanhar de Aquiles ali, é um elemento muito significativo, porque ele tem uma representatividade muito grande na composição da cesta básica sorocabana. Então, se subir o sabonete ou subir a pasta de dente de forma mais significativa, não impacta tanto como impacta um aumento nos elementos mais básicos aí de alimentação. Então, é um cenário que nós vamos ter que acompanhar. Essa tendência de pasto e demanda, me parece que ela ainda deve ficar para o próximo mês. E se isso ocorrer, a gente ainda deve ter alguma elevação nessa condição da cesta básica. Mas, como eu disse, todo mês nós vamos coletando esses preços e é difícil de a gente fazer previsão, porque as coisas mudam durante o mês de uma forma muito intensa. Dentro de um mês tem alterações muito significativas, questões cambiais, elevação de preço de combustível, toda essa condição, de alguma forma, acaba impactando aí no preço da cesta básica sorocabana. Professor Marcos Canhada, que prazer imenso falar com o senhor, imagem perfeita, o som também, viu, professor? Só os bastidores que a gente sabe, né, professor? Do que a gente enfrenta muitas vezes. Grato pela sua participação com a gente, espero no próximo mês a gente poder estar falando já dos 2 meses finais aí, com a chegada do final de ano. Um abraço. Agradeço, Oliveira, grande abraço à sua audiência, felicidades a todos na caminhada, ficamos à disposição e é sempre importante a mensagem de, em momento em que há tendência de elevação, nós precisamos reduzir, substituir, temos que fazer a nossa parte, o governo fazer a dele, para caminharmos aí dentro de um equilíbrio, dentro dessa condição de preços que é muito importante na sociedade. Abraço. Felicidades a todos. Obrigado. Preço da cesta básica sorocabana. Conversamos com o coordenador da pesquisa do Laboratório de Ciências Aplicadas da Uniso, Universidade de Sorocaba, professor Marcos Canhada, conversando com a gente, falando sobre o preço da cesta básica em Sorocaba, que apresentou em setembro um aumento de 1,24% em relação a agosto, passando de R$ 1.053,32 para o R$ 1.066,33. Com isso, o consumidor precisou desembolsar R$ 13,01 a mais para adquirir os produtos da cesta básica no mês. Portal RMS News, a hora da verdade, jornalismo para você conectado na internet.